tem muito segredo, não. Então, 1 João capítulo 5, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, essa primeira parte aqui, de 1 a 5, ele está incorporado a um todo maior. Então, 1 João 5, de 1 a 12, poderíamos dizer que é o argumento final de João contra os dissidentes. Então, se nós dividirmos para trabalhar melhor o capítulo, poderíamos separá-lo nesse primeiro momento dos versículos de 1 a 12, tá? E depois subdividi-los de 1 a 5 e de 6 a 12. Então, esse grande final de 1 a 12 é o argumento final de João, o do autor da carta, contra os dissidentes. Lembra os dissidentes, aquele lá que eu falei na introdução em outros capítulos, que era um grupo que saiu da igreja, que já não afirmava que Cristo tinha vindo em natureza humana, era um grupo que pregava o ódio, não mais o amor aos cristãos, tinham dificuldades com a vida eterna, não se julgavam mais pecadores, enfim, eles faziam um misto de uma heresia chamada docetismo, lá do grego dokel, que quer dizer aparente. Então dizia que Jesus teve um corpo aparente, mas não um corpo físico, humano, de carne e osso, né? Que Cristo tinha um corpo só aparente, mas que na verdade não tinha um corpo humano. Heresia docetista. E Cristo nunca veio em natureza humana e eles não professavam assim a Cristo, não professavam em alguns aspectos a vida eterna, né, que a vida se limitava a isso. Então, esse grupo docetista, vinculado também a um grupo que fazia uma mistureba de filosofia grega com outras religiões, chamada gnosticismo. Tá? Então, gnosticismo mais docetismo, mais um monte de maluquice que eles misturavam e pensavam, levou esse pessoal a sair desta igreja, fundar uma seita bem maluca e tentar seduzir os cristãos que tinham ficado ali fiéis ao Evangelho, fiéis à Escritura, fiéis à doutrina dos apóstolos, a irem para a sua seita. E à medida que eles não iam, eles eram tratados com hostilidade e até com uma prática de ódio, segundo aqui nós vimos em toda esta carta. Então, só para relembrar. Então, nós temos agora o argumento final contra esses dissidentes. Então, João, de 1 a 12, ele vai tratar novamente e reforçar que a obediência ao mandamento de amor está vinculado à crença em Jesus como Filho de Deus. E esta crença em Jesus como Filho de Deus acontece à medida que nós somos salvos pelos nossos pecados. Logo, reconhecemos a morte de Jesus pelos nossos pecados e é a única coisa que nos traz vida eterna. Então, o argumento final, se nós pudéssemos dizer, olhando os versículos de 1 a 12, quais argumentos João vai construir para combater de maneira contundente e final, né, esse grupo herético. Obediência ao mandamento do amor, crença em Jesus como Filho de Deus e que a morte de Jesus pelos nossos pecados é o que nos traz a vida eterna, o que nos traz a salvação. Bom, como eu já disse, nós podemos subdividir de 1 a 12 em dois blocos, um primeiro bloco de 1 a 5 e depois de 6 a 12. Então vamos trabalhar de 1 a 5, dar uma especulada aí, né? Aqui tem um título, né? Aliás, toda a Bíblia tem um títulozinho em negrito em cima, né? Assim, a fé que vence o mundo. Na minha está escrito a fé que vence o mundo. Mas cada Bíblia traz como se fosse um títulozinho aqui em cima, tá? Em negrito, esse que fica a letra mais forte, mais escura aqui. Exclui. Isso não existe nos manuscritos originais. Isso foi por conta do tradutor, do editor, da sociedade bíblica. Esse título não tem nada a ver com a Bíblia. Então, quem colocou isso aqui, quem colocou esse título, quem colocou essa. Isso é por conta de quem é lá da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, originalmente, não há essa divisão em títulos.
tá? E às vezes isso até condiciona a nossa leitura e a gente empobrece parte do texto. Então pensa que esse título que está mais escurinho aí em cima da sua Bíblia, em negrito, antes dos primeiros versículos, enfim, ou que divide, não existe no original, tá? Isso aí foi posto depois e é de pouca utilidade, na verdade. Então, às vezes, a coisa está certa, mas condiciona tanto a sua leitura que você perde os demais detalhes do texto. Outros realmente são equivocados, tá? Por exemplo, está escrito a fé que vence o mundo aqui. Aí você já lê condicionado naquela ideia, né? Se você nunca teve esse encontro com a teologia do Novo Testamento em João, essa coisa de João, você já pensa que mundo é o mundo que a gente vive aí, já falei muito sobre isso, né? Ah, e no mundo é fumar, matar, beber, ir no bailão e etc. Então, se eu tiver uma fé, ou seja, um esforço que parte de mim mesmo, uma obediência extrema, eu não fumo, não bebo, não vou no bailão, não escuto música de rock, só música de Jesus, e porque eu tenho fé, então eu estou vencendo o mundo e já começa uma batalha, uma treta, uma coisa, eu estou em guerra com as pessoas, já começa a perseguir, etc. Então, ou seja, que é um pressuposto extremamente moralista, legalista, que é muito presente no cristianismo brasileiro, seja protestante, seja católico, seja pentecostal, neopentecostal, seja o que for, é muito presente moralismo e legalismo. Então, cuidado com esses títulos aí no alto. Porque este bloco aponta sim sobre a nossa fé, mas vai mostrar que a nossa fé está ligado diretamente à confissão que Jesus é o Filho de Deus. E esta confissão que Jesus é o Filho de Deus é que nos faz cumprir o mandamento do amor a Deus e ao próximo. E quem imputa essa fé em nós é o próprio Jesus. Então, em termos bem simples, a fé que vence o mundo aqui é um título bem complicado. Primeiro que a gente não está em guerra com ninguém, né? Talvez em guerra conosco, com os nossos próprios sentimentos que são ruins. Mas este bloco, né? Poderíamos tomar como um tópico importante para esse bloco de 1 a 5. A confissão de Cristo como Filho de Deus ligado ao mandamento do amor. Então, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, a profissão de fé, a confissão de Cristo como o Filho de Deus, é a base do cristianismo, né? E quem ama a Deus, o Pai, tem que amar o Filho, né? É isso que o versículo aponta, né? Você ama a Deus, você ama o Filho, ama o Espírito, o seu amor ao Deus que é triuno. E se Deus é Pai e é Pai eterno, então ele reclama uma filiação, tem que ter um filho. Se ele é pai de quem? E se ele é um pai eterno, então bem reclama uma filiação de um filho que é um filho eterno. Então o filho eternamente gerado do pai. Se você ama o pai, se ele é pai, ele tem que ter um filho. Se ele é pai eterno, o filho tem que ser eterno. Então, o filho que é eternamente gerado do pai. E essa ideia, né, nisto nós conhecemos, o amor ao pai é igual ao amor ao filho, que é igual ao amor ao próximo, o amor aos irmãos e às irmãs. Ama o pai, automaticamente tem que amar o filho. Se eu amo o pai e não amo o filho, não dá. Se eu amo o filho e nego o pai, não dá. Tá? Então, e automaticamente, à medida que eu amo o pai e o filho, eu também demonstro amor aos meus irmãos. Já falamos o que é o amor. Amor é a atitude prática pelo outro, né? Uma ação prática, uma atitude em favor do outro. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Quais mandamentos? Os 2 mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda alma, toda tua força, toda inteligência, conhecimento, sabedoria, etc. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E amarás o teu próximo como eu vos amei, né? São os 2 mandamentos. Guardar os mandamentos aqui também, e praticar os mandamentos, guardar os mandamentos, está ligado à palavra também, né? Então, às vezes, mandamento aqui, tomado nesses 2, mas remontando ao Evangelho. Então, em João, o termo mandamento, o termo lei, remonta aos mandamentos de amor, como fundamentação, mas de uma maneira mais abrangente a todo o Evangelho. Principalmente ao próprio Evangelho de João, que está
totalmente ligado com esta carta, né? Esta carta é dependente do Evangelho de João, a sua teologia bebe na fonte do Evangelho de João, então essa comunidade conhecia o Evangelho de João, tanto que esta carta é dependente do Evangelho de João para que ela seja completa, pressupõe um conhecimento do Evangelho de João desta comunidade, porque ela cita deliberadamente e sem muito detalhe, ou seja, o Evangelho de João com certeza foi a doutrina fundante, fundamental para esta comunidade. Então isso era vivo na memória deles, por isso que esta carta está muito em paralelo, em sincronia com o Evangelho de João. Amar a Deus, guardar os seus mandamentos de amor, né? A sua palavra gera amor ao próximo. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, nós somos filhos de Deus, ou seja, é uma reciprocidade, né? Um ciclo, né? Você guarda os mandamentos de amor, guarda a palavra do Senhor, ama a Deus, ama o próximo, ou seja, é um ciclo. Imperfeito, mas é um ciclo. Versículo 3: Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, quais mandamentos? Amar a Deus, amar ao próximo. Por que não é penoso? À medida que você ama e você é amado, à medida que você faz algo em favor do outro e também recebe algo em favor, ou seja, à medida que você cura e é curado, que você ajuda e é ajudado, que você abraça e é abraçado, à medida em que você sente seguro e também dá segurança, lógico, sentimentos imperfeitos, práticas imperfeitas, mas necessárias, porque ainda que imperfeitas, é o que nós temos agora, é a maneira que nós temos como conviver. Então, por isso que não é penoso, porque isso não traz mal. Amar não é, se a gente ligar alguma coisa que é ruim, eu tenho que amar o outro, mas daí eu vou ter que sair vendendo meu carro, minha casa, aí eu vou passar fome, aí o outro vai comer, e no fim eu que vou passar. Às vezes a gente já é com um sentimento de pena, né, de nós mesmos, né? Autocomiseração. Assim, já partir de um pressuposto, é óbvio que vai ser penoso, mas não é nada penoso. Por quê? Se eu amo a Cristo, deliberadamente, eu amo ao próximo e eu também sou amado. Por isso que ele fala que não é penoso. A igreja que se ama, onde o amor é a coisa mais importante, é o que assim, melhor acontece, quando é a característica mais forte daquela igreja, o amor, o acolhimento, essa reciprocidade, pessoas ajudando-se mutuamente, aceitando-se, convivendo e etc. Lógico que não é penoso, pelo contrário, é segurança, é alegria, é estabilidade e etc. Por isso que não é penoso. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lembram-se o que é mundo aqui em João? Não é mundo físico, matéria, né? Não é a biologia, geologia, geografia, etc. Né? Mundo aqui para João é todo aquele sistema que milita contra Cristo. Então, todo sistema que milita contra Cristo, quando a gente fala mundanismo, é porque daí está ligado à palavra mundo, aí isso gera em nós um sentimento meio de arrogância, como se nós fôssemos separados disso aqui tudo, nós somos especiais, nós temos a marca da estrelinha de Deus e o resto tudo não presta. É um sentimento perigoso, né? Meio excludente, meio assim, né? Eu sou muito bom. Não, não somos bons. Somos salvos pela graça. Se somos salvos pela graça, nós não merecemos. Então, o mundo aqui é todo o sistema que milita contra Cristo. Então, tudo aquilo que milita contra Cristo, contra a sua igreja. Igreja no título agora, igreja, a junção de todos os cristãos, igreja, corpo de Cristo, que vai para além da denominação e da instituição. Tá? Então, tudo que milita contra esta igreja de Cristo, tudo que milita contra a palavra, contra a Bíblia, então todo esse sistema que milita contra é mundo, é mundo. E é o anticristo, né, que nós vimos lá nos capítulos anteriores. Não necessariamente o mundo, o sistema, a criação por si só. Né? O que a árvore tem a ver com isso? Tá? Então, essa é a ideia. Senão a gente fica nessa dicotomia, né? Ir ao mundo é assistir um jogo de futebol. E aí, quando eu estou na igreja, eu sou de Deus. Aí, quando eu estou assistindo uma ópera, assistindo lá uma ópera do Verdi, lá uma interpretação bacana, bonita, dramática, aquela coisa linda, aí é do mundo. Quando eu estou no culto, é de Deus, sabe? Não tem muito isso, não. O mundo aqui é um sistema corrupto que vai contra. E olha, se nós formos bem críticos hoje e observarmos bem, nós vamos ter igrejas que se enquadram muito bem nesse sistema de mundo. Todas as vezes que as igrejas, instituições,
fazem qualquer prática que fere a palavra de Deus, que fere o princípio de amor, aí é mundanismo. Então, o mundo aqui não é essa coisa, você é do mundo. Por que eu sou do mundo? Porque eu não frequento o culto da tua igreja e no sábado à noite eu vou lá no forró, sabe? Essa é a ideia que nós temos, né? Não é esta a ideia. Tudo aquilo que milita. Se o forró milita contra Cristo, contra a sua palavra, corrompe o caráter do indivíduo, ataca Cristo, ataca a teologia e etc. Porque mundo aqui é designado e direcionado a esses dissidentes, a esses hereges, que realmente negavam Cristo, né? Pregavam o ódio e etc. Tá? Então, no versículo 4, a nossa fé vence o mundo, tá? Vence o sistema. O que é a fé? A fé nada mais é do que a prática do amor. Veja, tá? Falamos até agora, né, que é o amor a Deus, o amor ao próximo. Então, a fé é a prática do amor. Então, fé igual prática do amor. E a prática do amor é que vence o mundo. Então, a única maneira de nós vencermos esse sistema que milita contra Cristo e a sua palavra é uma prática. Fé e prática são duas coisas interligadas, né? Não existe fé sem prática, não existe prática sem fé. Prática sem fé é mero assistencialismo e arrogância do indivíduo humano. A fé sem prática é fé morta. Então, fé e prática, fé e obras andam ali ligadas, né? Então, o versículo 4 pode ser resumido assim: fé igual prática do amor. E a prática do amor é o que vence o mundo, isso que combate esse sistema. Quanto mais nós nos amamos, mais nós temos esta segurança de vencer esse sistema corrupto que milita contra Cristo. E o versículo 5, quem é o que vence no mundo? Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Ou seja, quem é salvo? Quem é salvo? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que professa a sua fé, a pessoa que é salva, esta que tem a condição. Se nós pudéssemos resumir, né, se pudéssemos aplicar em poucas palavras esses 5 versículos, né, tentarmos criar uma dinâmica para a nossa vida e uma prática, é mais ou menos assim. Cristo nos salvou, executou a obra de salvação na cruz por amor a nós. À medida que nós somos salvos, que o Espírito Santo abre o nosso coração para esta compreensão, nós amamos a Deus e amamos a Cristo. Mas exercer esse amor a Deus, exercer esse amor a Cristo, é muito subjetivo e vai para além nós somos humanos. Então, para amarmos Deus e amarmos Cristo, nós temos que amar o outro, porque Cristo escolheu ser amado no outro, no próximo. E como você ama, com uma atitude prática, uma atitude prática. E aí é este amor, é esta prática, essa demonstração de Cristo através daquilo que nós fazemos, é o que vence o mundo, nesse sentido de um sistema corrupto que milita contra Cristo, contra a Igreja de Cristo e contra o seu Evangelho. Então, esta é a medida que João nos dá.